Eu vou te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, tá? Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos lá mais uma vez. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Deixe a sua Bíblia aí, da forma como está, aberta, por favor. Meu Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nesse momento eu invoco a presença do Senhor. Espírito Santo Consolador, eu sei que o Senhor está no templo e o Senhor está dentro de cada um de nós também. Eu sei que o Senhor permeia as nossas relações. Eu sei que o Senhor está consolando e confortando os corações. Pai de amor, nesse momento a tua presença é sentida, ao mesmo tempo é desejada, e o Senhor tem primazia. Opera em todos nós, em cada coração, dando, Senhor, aquilo que nós precisamos, o lenitivo de paz e o bálsamo de consolação. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, é que nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar sobre a graça de Deus. O tema graça. Mas eu intitulo a nossa palavra nesta noite a importância da graça, a suficiência da graça. Falar de graça, eu acho que ninguém fala como os calvinistas. Nós temos que reconhecer o trabalho que os presbiterianos fazem, que os calvinistas fazem, é um trabalho de excelência, porque ninguém ensinou sobre a graça de Deus como João Calvino ensinou. Ninguém. Nenhum homem, em nenhum concílio, em nenhuma época da história da igreja, são 2000 anos de história, ninguém falou do amor de Deus como João Calvino falou. Então nós temos um achado, escriturístico e ao mesmo tempo pós-escriturístico da importância da graça de Deus. Se você for olhar algumas denominações, você vai ver que cada uma delas tem alguma coisa para nos ensinar. Se nós queremos aprender sobre santidade, nós vamos ter que estudar a história dos metodistas. Ninguém como João Wesley falou sobre santidade como ele. Ninguém falou como ele. Ele falou tudo o que precisava ser falado sobre santidade e foi um homem extremamente santo e usado por Deus. Se nós quisermos aprender sobre o Espírito Santo, nós vamos ter que aprender também, não só na palavra de Deus, mas também com os irmãos assembleianos. Ninguém falou do Espírito Santo como os assembleianos falaram e como eles falam. E nós, Batista, estamos aqui para esclarecer e ao mesmo tempo enaltecer o trabalho dos nossos irmãos calvinistas, arminianos, presbiterianos, metodistas, assembleianos, luteranos, Em se tratando de graça, a primeira coisa que nós precisamos colocar bem claro para nós é que esse tema, apesar de ter sido muito bem trabalhado por alguns teólogos, ele é pouco entendido. E se eu fizer a pergunta aqui, o que é graça?
Muitas pessoas vão saber de cor responder e muitos não vão saber responder o que é graça. Vamos lá? Quem sabe o que é graça? Levante a mão. Só quem sabe o que é graça, levante a mão. Aqui só a irmãzinha, 1, 2, 3, 4. Aqui só uma irmãzinha ali, a Geusane. Só o diácono ali. Nossa, e aqui, quem sabe o que é graça? Quem sabe o que é graça? Jesus do céu. O que é graça, gente? Favor e... Quem entendeu, levanta a mão. Tem gente que não entendeu ainda. O que é favor imerecido? Essa é uma frasinha decorada, né? Essa é uma frase emblemática. Graça é o favor imerecido. Deixa eu traduzir para você. Graça é o amor de Deus, irmãos. Graça é o amor de Deus. Não existe graça sem misericórdia, não existe misericórdia sem graça. Graça é você receber o que você não merece. E misericórdia é você não receber o que você merece. Nós merecíamos ir para o inferno. No entanto, não vamos. Isso é misericórdia. E nós não merecíamos ser salvos, mas seremos salvos, somos salvos. Então a graça, ela vai, a misericórdia vem. A graça é o favor imerecido. A misericórdia é quando Deus não dá para nós aquilo que a gente precisa ou merece. Então, sempre misericórdia é amor e graça também é amor. Voltando um pouco para a Bíblia agora, o livro de Efésios, quem escreveu? Alternativa A, Nostradamus. Alternativa B, Allan Kardec. Alternativa C, o apóstolo Paulo. Vejo que são profetas. O apóstolo Paulo escreve o livro de Efésios. Onde Paulo estava quando escreveu o livro de Efésios? Alternativa A, no shopping Buriti. Alternativa B, na praia. Alternativa C, na cadeia. Estava preso, irmão. Estava na cadeia. Paulo tomou pelo menos 2 cadeias na vida dele. Uma em Cesareia, outra em Roma. Nós não sabemos onde Paulo estava. Se ele estava na cadeia de Cesareia ou se ele estava na cadeia de Roma. Mas a verdade é que ele estava preso. E a carta aos Efésios é chamada carta da prisão. São 4 cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. A primeira delas, ou uma delas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. 4 cartas escritas na cadeia. E é comum a gente ficar sabendo que preso escreve carta. Quem já recebeu carta de um preso aí? Levante a mão. Eu já recebi carta de preso. Eu recebi uma carta de um preso lá do Rio de Janeiro. E ele me chamando pelo nome, Pastor Antônio. Eu sou conhecido na prisão da penitenciária de segurança máxima de Bangu, irmãos. O irmão, né, o suposto irmão, escreveu uma carta para mim dizendo: Pastor Antônio, eu ouvi falar do senhor, já ouvi falar das suas pregações, sei que o senhor é um homem de Deus, e fez uma carta de 3 folhas. Eu estou aqui, mas eu vou sair daqui, eu vou consertar a minha vida. A verdade é que o apóstolo Paulo não tinha tanta certeza se ia sair dali. Tanto é que de Roma ele saiu para degola, para guilhotina. É comum as pessoas, quando estão presas, escrever carta. Mas o apóstolo Paulo, mesmo preso, conseguia amar os irmãos que estavam em liberdade. Talvez os irmãos que estavam em liberdade não amavam Paulo como Paulo os amava. E a igreja de Éfeso, ela nasce no momento de uma terceira viagem do apóstolo Paulo.
A igreja de Éfeso foi muito bem discipulada, ela foi muito bem orientada. E eu às vezes me preocupo com o meu ministério. Como é que vai estar essa igreja daqui 30 anos? Será que eu vou conseguir fazer um bom trabalho? Será que nós vamos fazer um ministério, fazer um trabalho profícuo, como o apóstolo Paulo fez quando passou pela igreja de Éfeso? Quando você olha para as cartas do Apocalipse, não há nenhuma reclamação contra a igreja de Éfeso quanto à heresia. A igreja de Éfeso guardou a palavra de Deus. E você não vai ver Deus reclamando, dando bronca nessa igreja por conta de heresia. A única coisa que Deus fala contra a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, é que eles deixaram passar o primeiro amor. Então, irmãos, por coincidência ou por ironia até, Paulo está falando agora sobre amor. O amor que Deus disponibilizou para o homem. Agora, lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso não está disponibilizando para Deus. Que nunca falte o amor no nosso coração. Que nunca falte essa conivência com a graça de Deus no nosso coração. Que ano foi escrita essa carta? Não se sabe. Há quem diga que essa carta foi escrita de 57 a 59 depois de Cristo, e há quem diga que essa carta foi escrita de 60 a 62 depois de Cristo. Nós não sabemos quando ela foi escrita, porque nós não sabemos se foi em Cesareia ou se foi em Roma. Agora, o que nós precisamos gravar? Que a carta de Éfeso é a coroa das epístolas paulinas. Eu diria que é a carta mais bonita das cartas de Paulo. A carta aos Efésios serve para judeu, serve para gentil, serve para quem é crente, serve para quem não é crente. Está aí uma carta para se ler junto com o marido e mulher, lerem juntos. Está aí uma carta que serve para os jovens. Está aí uma carta que nós deveríamos ler pelo menos 5 vezes por ano. Dada a importância dessa carta, é a coroa das cartas paulinas. E eu diria que Efésios capítulo 2, versículo 8, é a coroa da carta de Efésios. Na minha opinião, é o versículo mais bonito da carta de Efésios. Olha só: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E eu tenho mais uma pergunta para fazer. Nós somos salvos, qual é o elemento que nos salva? Alternativa A, a graça de Deus. Alternativa B, a fé. Ou a alternativa C, as obras? O que nos salva? É o amor de Deus? É a nossa fé? Ou são as nossas obras? É o amor de Deus que nos salva, irmão. De vez em quando a gente encontra alguns irmãos dizendo que a salvação é pela fé. A salvação não é pela fé. Como bom estudante da palavra de Deus, eu te digo, ninguém é salvo pela fé. Ninguém é salvo pelas obras. Paulo aqui é muito claro nesse texto quando ele diz: porque pela graça, favor imerecido, amor em ação, misericórdia de Deus, pela graça nós somos salvos. O que nos salva, o que nos coloca morando no céu, o que nos leva para a presença de Deus, nada mais é do que a vontade de Deus de que nós estejamos ao lado dele. É isso que nos salva, é a vontade dele. Agora, pastor, eu aprendi que a salvação é pela fé. Irmãos, quem divulgou isso foram os luteranos. Os luteranos criaram uma teologia onde o justo vivia pela fé, e é bíblico, mas que a salvação se dá pela fé. Não se dá pela fé. Então,
é importante que nós venhamos a entender isso aí. Se a salvação é pela graça, então ela não é meritória, não tem mérito nenhum em ser salvo. E às vezes eu fico olhando para a minha vida, o que seria de mim se eu não tivesse tido um encontro com Jesus há 30 anos atrás? Eu já tinha morrido, porque eu fumava, dava picumã no nariz. Eu fumava, eu já tinha morrido de câncer no pulmão. Eu fumava demais. Então, você vai percebendo que o amor de Deus nos alcança e muda a nossa história. O amor de Deus alcança você e muda a tua história. Por isso que a salvação não pode ser por outro elemento que não seja a graça. Agora, pastor, explica para mim quantos tipos de graça existe. Aí, irmão, é coisa de teólogo. Tem teólogo que consegue classificar a graça em 5 componentes, em 7 componentes. Mas eu vou me ater a apenas 2, tá? Eu vou me ater a uma graça comum e a uma graça especial. O que é a graça comum? A graça comum é o que Deus faz para todo ser humano. O sol nasce para o justo e também para o injusto. Escuta, chove para o justo e também para o injusto. Então, isso é graça comum. Você nasce com talentos, isso é graça comum. Tem gente que já nasce cantando. Tem criança que quando nasce não chora, canta. Já nasce cantando. E tem outros que não cantam nada. Então, isso é graça comum. Deus dá para a pessoa, independente de quem ela seja. Agora, a graça especial, o que é? A graça especial é aquela graça que te faz enxergar o amor de Deus. A graça especial é chamado de graça eficaz, é chamado de graça salvadora. Quem é que já recebeu Jesus como Salvador aqui? Levante a mão. Sabe qual foi a graça que entrou em ação quando você recebeu Jesus como Salvador? A graça especial, a graça eficaz. Existe uma terceira graça chamada graça preveniente. E a graça preveniente é aquela graça que prepara você para ser salvo. Você escuta uma música evangélica e você fala: nossa, que música linda, falou que Jesus salva. Isso é graça preveniente. É a graça que te prepara para receber a salvação. Mas o mais importante é que você é salvo pela graça especial de Deus. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Agora aqui nós temos que entender isso aqui. Queridos irmãos, o amor de Deus, ele precisa ser identificado por nós. Quando você mora na fazenda, para você pegar canais de televisão, você tem que comprar o quê? Uma parabólica. Então raciocina comigo, o sinal está solto no ar, mas se você não tiver uma parabólica, você não consegue captar o sinal e aí a sua televisão não funciona. É uma analogia. O amor de Deus está no ar. O amor de Deus está aqui, sim ou não? Mas se você não tiver fé, você não capta o amor de Deus. Está entendendo? Então, pela graça sois salvo, mas você só vai enxergar essa salvação se você tiver fé. Então não é a fé que salva. A fé apenas te une ao amor de Deus. A fé apenas te faz enxergar o amor de Deus. A fé apenas te faz sentir o amor de Deus.
Eu não posso conceber os crentes não sabendo como é que a salvação acontece. Se você chegar num testemunha de Jeová e perguntar quantos que vão morar no céu, eles vão falar para você 144 mil. Está errado, mas eles vão falar. Se você chegar para um testemunha de Jeová e falar para ele, por que eu não posso fazer transfusão de sangue? Eles vão dar o versículo para você, por que você não pode fazer transfusão de sangue? Se você perguntar para um testemunha de Jeová o que é a alma, ele dá conta de te responder na hora. E nós, irmãos, nós às vezes não sabemos o que é graça. Nós às vezes não sabemos como é que acontece a salvação. Tem gente fazendo caridade com medo de ir para o inferno. Quando eu era espírita, irmão, eu fazia caridade igual a Madre Teresa de Calcutá, irmão, com medo de ir para o inferno. Você pode fazer caridade o tanto que você quiser, se Jesus não entrar na tua vida, você já está no inferno. Não é caridade que salva ninguém. Não é fé que salva ninguém. A Bíblia diz que até o diabo crê, e o diabo não mora com Deus, e ele crê. Então não é a fé que salva. A Bíblia diz que o diabo crê e treme. O diabo tem mais fé do que nós, irmão, porque ele crê nele mesmo. O diabo, ele é diabo porque ele acredita naquilo que ele fala. Agora nós não, irmãos. A nossa fé é pequena, mas um pouquinho de fé é suficiente para você identificar o amor de Deus. Quando Jesus fala, olha, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, é porque, irmão, você não precisa de muita fé para ser salvo, não. Você não precisa de um caminhão de fé para ser salvo, não. É só um pouquinho de fé para você enxergar que Jesus está te chamando e dizendo, vem, porque eu quero você. É por isso que a gente não precisa ter tanta fé, mas tem que ter fé. Se não tiver fé, nós não vamos encontrar o amor de Deus e não vamos conhecer a salvação de Deus. Amém? Aqui a palavra do Senhor diz assim, ó, no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Quem é que pratica boas obras aqui? Levanta a mão. Se não praticar, não está salvo. Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Não tem obras sem fé. E não tem fé sem obras. Aliás, obras sem fé até tem, mas fé sem obras não tem. Quando nós fizermos caridade, não é para ser salvo, mas é porque o que há em nós é tão grande que nós vamos expressar através das boas obras. 3 elementos são distintos aqui: graça, fé e obras. Obras não salva, graça salva, fé não salva. Eu posso ter a minha fé aumentada? Deve. Como é que eu faço para aumentar a minha fé? Eu vou te responder. Vocês já viram, quem é que malha aqui, irmãos? Quem malha? Quem é que malha? Ninguém agora quer malhar, né? Mas eu sei que tem um pessoal que vai na academia. Você já viu aquele pessoal que tem as pernonas grossas? Você olha para uns rapazes assim, a perna dele, irmão, dá quase 80 centímetros de largura. Você olha para umas moças assim, as pernonas. Por que a perna fica bonita daquele jeito? Porque está, ó. Como é que aumenta a perna? Através do... Como é que eu aumento a minha fé? Através do exercício. Tem que exercitar a tua fé. Como é que eu exercito a fé, pastor? Mergulhando na palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época que o povo vem para a igreja e não traz nem Bíblia.
Se a pessoa não traz Bíblia para a igreja, você vai dizer para mim que ela lê a Bíblia em casa? Fala para mim, irmão. Sem celular a gente não anda, mas sem Bíblia a gente anda. Eu duvido que tenha alguém aqui que não tem celular hoje. Quem é que esqueceu o celular em casa? Ninguém. Está todo mundo com o celular na mão. Mas se eu perguntar quem não trouxe a Bíblia, eu não vou perguntar não, gente. É mergulhando na palavra que nós vamos exercitar a nossa fé. É através da oração que nós vamos exercitar a nossa fé. A hora que você vê um cara malhadão, bonitão, igual eu, forte, você pode ter certeza que é um cara que exercita. Na hora que você vê alguém orar e alguém ser curado, pode ter certeza que essa pessoa exercita a sua fé, porque ela é uma pessoa que mergulha na palavra. Nós precisamos ampliar a nossa fé, sim. Ela pode ser pequena, mas ela pode ser grande. Existe um livro chamado Heróis da Fé. E eu de vez em quando paro para ler sobre a vida de alguns daqueles homens. Charles Finney. Chega em casa e lê sobre a história de Charles Finney. Chega em casa, lê sobre a história de John Wesley. Chega em casa e leia sobre a história de Dwight Lyman Moody. Chega em casa e leia sobre a história de Jonathan Edwards. Chega em casa e leia sobre a história de David Brainerd. Chega em casa e leia sobre a história de William Carey, de Hudson Taylor. E vocês vão ver que esses homens eram os homens que nasceram igual você, igual eu, com pouca fé. Mas à medida que foi caminhando com Deus, Deus foi acrescentando, foi acrescentando, foi acrescentando. Agora uma coisa boa que eu quero que você saiba. Eu não posso transmitir a graça de Deus para você, mas eu posso, através da minha fé, fazer a tua fé florescer. Eu já vi alguns pregadores da televisão orar para uma pessoa enferma e pergunta assim, e fala assim: eu vou orar por você. Se você não tiver fé, Deus vai curar você pela fé que eu tenho. Eu acho isso tão bonito, irmão. Eu acho perigoso. Fica um negócio assim meio super-homem, né? Mas eu acho bonito. Quando um pregador diz: olha, se você não tem fé, não importa, eu tenho, vou orar e você vai ser curado. Nós precisamos, irmãos, exercer essa fé. Jesus plantou em nós um grão de mostarda. Mas se você for um homem que busca a Deus, esse grão de mostarda vira uma semente de abacate. Deus plantou em você só o que você precisa para sobreviver com Cristo. Mas à medida que você vai conhecendo Jesus, Ele vai acrescentando na tua espiritualidade. E cada um de nós somos portadores da unção de Deus. O Espírito Santo de Deus está em mim. Ele está em você. E Ele quer crescer. Para que Ele cresça é preciso que você decresça. É preciso que você diminua. Tem pessoas que são buraco negro. Você chega perto da pessoa, dá abrição de boca. Você chega perto da pessoa, dá sono, dá fome, dá vontade de ir embora. A pessoa só murmura, só reclama, só duvida, não ora, não lê a Bíblia, não vai à igreja. Essa pessoa é um... Não vou falar não, irmãos. Vampiriza todas as energias de quem tem. Mas aqui não, irmãos, porque aqui nós temos pregado a palavra. Aqui você bebe café quente. Aqui não é comida requentada não. Aqui é palavra que vem do altar de Deus. O meu povo perece porque não conhece a Deus, mas vocês não. Não subo aqui para falar de mim.
Não subo aqui para falar de dinheiro. Não subo aqui para enganar as pessoas e fazer mercado dentro da igreja. Eu subo aqui para falar do que há de mais sério, que é o amor de Deus, e Ele nos ama. Apesar de sermos o que somos, ainda assim somos amados por Deus. Quero deixar essa palavra para você. Existe um número de pessoas que serão salvos. Viu? Existe um número exato de pessoas que serão salvos. Isso aqui não é calvinismo não, viu, irmão? Isso aqui é Bíblia. Enquanto não se completar o número dos que serão salvos, Jesus não volta. Tem gente que todo dia vai na janela e abre a janela para ver se Jesus está voltando. Vai pregar o evangelho, irmão. Vai pregar a Bíblia, vai falar do amor de Deus e para de ansiedade. O dia que Ele quiser voltar, Ele volta. Agora que Ele vai voltar, vai. E a Bíblia diz que Ele vai voltar e vai pegar muita gente sem azeite. Ele vai voltar e vai pegar muita gente sem azeite. Mas o que eu acho mais interessante é que quem não tinha azeite era virgem. Nem todos aqueles que se dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todo aquele que frequenta a igreja será salvo. E nem todo aquele que conhece a palavra de Deus será salvo. E nem todo aquele que tem uma vida razoável com Deus será salvo. Tem que ter azeite, tem que ter unção, tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que sair da zona de conforto, tem que falar de Jesus e tem que acreditar, porque o amanhã a Deus pertence, o hoje é nosso. Vamos trabalhar. Que Deus conceda a cada um de vocês compromisso e responsabilidade. Ser crente não é fácil, viu? Ser cristão não é fácil. Tem gente pregando aí o evangelho da facilidade, o evangelho do mamão com açúcar. Não é fácil não, porque eu tenho que vigiar todo dia. Eu tenho que orar todo dia. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Eu tenho que congregar com Jesus todo dia. E isso é fé. Fé é a ação do crente em direção a Deus. Sabe por que Jesus encontra você? Porque Ele te ama. E sabe por que você encontra Jesus? Porque você o deseja. Irmãos, para finalizar, eu era macumbeiro, mas toda a vida eu quis Deus. Toda a vida eu quis Deus. Cansei de estar nas encruzilhadas, fazendo despacho e pensando em Deus sem conhecê-lo. Sabe por que eu pensava nele sem conhecer Ele? Porque Ele pensava em mim, me conhecendo. Deus pensa em você, mesmo antes de você encontrar com Ele. Deus já pensou em você antes da fundação do mundo. Antes dele criar o universo, Ele já tinha pensado em você. Você sempre existiu na mente de Deus. Você é separado, escolhido. E agora o Senhor quer ter um caso de amor com você. O Senhor quer ter um caso de amor com você que começa aqui e que não tem fim e que vai continuar na eternidade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus dê para você discernimento e sabedoria. E saiba, o amor de Deus é suficiente para abrir as portas dos céus e te colocar assentado nas regiões celestiais. Feche os seus olhos, eu vou orar com você.